Agora, em janeiro de 2018, o livro Frankenstein fez 200 anos. E mesmo quem nunca leu o livro conhece a história da criatura. Mas será que todo mundo conhece a história da sua criadora? Eu sou a Cristina, você está no Relivrando. Bem-vinda! É isso mesmo. Agora, em 2018, o livro Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, que é o seu subtítulo, fez 200 anos. E eu andando pelas livrarias por aqui, eu encontrei uma banca com várias versões do Frankenstein, tanto em quadrinhos, mangás, e encontrei 2 livros bastante interessantes que eu resolvi trazer aqui para esse canal. Bom, o primeiro é esse daqui, o livro Mary's Monster, da Lita Judge. E o subtítulo desse livro é Love, Madness and How Mary Shelley Created Frankenstein, ou Amor, Loucura e Como Mary Shelley Criou Frankenstein. Então, esse aqui é a biografia em graphic novel da Mary Shelley. E eu achei esse livro aqui, gente, tão bonito, plasticamente bonito, tá? Que eu resolvi ler e trazer aqui para vocês. Inclusive, eu fiz uma enquete no Instagram e coloquei uma foto para vocês, que é essa foto aqui, perguntando se vocês gostariam que eu falasse sobre esse livro. E aí deu uma grande maioria, de 97% de pessoas que queriam saber alguma coisa sobre esse livro, tá? E também encontrei, nessa mesma banca, um outro lançamento. Esse aqui foi lançado em, em janeiro de 2018, tá? E esse aqui foi lançado agora em outubro de 2018, que é a versão do Frankenstein ilustrada pelo Junji Ito, que alguns já sabem, inclusive porque já tem vídeo sobre livro do Junji Ito aqui no canal. Ele é um mestre do terror japonês dos mangás. Vamos começar então falando sobre a graphic novel Mary's Monster, que é uma coisa maravilhosa, gente. Plasticamente ela é lindíssima, vocês querem ver? Ela é toda em preto e branco. E há páginas aqui que são dignas de um quadro, tá? Assim, há coisas muito bonitas mesmo. Agora, além disso, o que me impressionou bastante é que todo o texto aqui é em forma de poesia. Então, cada página é um poema, né? E isso deixa o texto muitíssimo sonoro. Então, além do visual, a gente também tem a sonoridade do texto. Então, é um trabalho muitíssimo bem feito, muito caprichado, e que eu tenho certeza que vai ser traduzido para o português, porque é muito bonito e vale a pena ser conhecido. Para a gente conhecer Mary Shelley, eu acho que a gente tem que primeiro falar um pouquinho da mãe dela. A mãe da Mary Shelley foi a Mary, eu vou ter que ler o nome dela aqui, Wollstonecraft, eu acho que fala assim. E essa Mary Wollstonecraft, em 1792, escreveu o que ficou considerado, né, é considerado como um dos documentos fundadores do feminismo, que é o Reivindicação dos Direitos da Mulher. E nesse livro, a mãe da Mary Shelley basicamente explicita ali que ela acredita que homens e mulheres deveriam ter direitos e oportunidades iguais, principalmente em relação à educação. Ela não é contra o casamento, ela não é contra os homens, ela não fala de aborto, ela não fala de homossexualidade, não é nada disso. A pedra fundamental, né, que ela lança é em relação aos direitos, oportunidades e direitos iguais para ambos os sexos. E esse tema da igualdade de oportunidades e de direitos é uma coisa que permeia aqui todo o texto da biografia da Mary Shelley, porque foi exatamente o que moldou a educação dela e da sua irmã mais velha. Porque não só a mãe tinha essas ideias, como o pai comprou as ideias da mulher, né, da esposa, e aplicava isso na educação das meninas. E o pai, além de tudo, era um anarquista no sentido estrito mesmo da palavra, né? E um anarquista que
tinha vários trabalhos publicados e que era bastante conhecido. E isso, na época, trazia alguns problemas para ele, porque isso fazia com que ele não fosse muito bem visto no mercado de trabalho, então ele tinha muita dificuldade para trabalhar, ele vivia dos seus escritos, e enquanto ele e as duas meninas viviam sozinhos, a vida ia mais ou menos bem. E eu digo isso porque a mãe da Mary Shelley morreu enquanto ela ainda era bebê, foi logo depois que ela nasceu. Então, essa morte da mãe da Mary Shelley foi uma das coisas que marcou a escritora profundamente. Então, ela ficou órfã de mãe muito cedo. E foi o pai que educou as duas meninas, baseado em todos esses princípios que a mãe defendia. Acontece, como sempre acontece, que a teoria é muito mais bonita do que a prática. Então, quando a Mary Shelley estava mais ou menos com 15 anos e a irmã dela era um pouquinho mais velha, a Fanny, o pai casou novamente. E por uma incompatibilidade com a madrasta, a Mary Shelley foi mandada para a Escócia para passar quase 2 anos lá com uma família que era amiga do pai da Mary Shelley, né? Eram admiradores do anarquismo do pai dela, né? Foi nesse primeiro exílio dela, que foi na Escócia, que ela acabou conhecendo momentos, né, passando por momentos muito felizes descritos aqui, né, no livro, e também foi onde ela tomou contato com a obra da mãe dela. Foi quando ela pôde ler tudo aquilo que a mãe dela tinha escrito. Depois de quase 2 anos, então, o pai chama essa menina de volta, e aí a situação financeira do pai já está bastante ruim, porque essa madrasta veio com uma filha que ela já tinha, que é um pouco só mais nova que a Mary Shelley, e depois eles tiveram mais um menino, né? Então, a situação financeira da família já era bastante apertada. E foi nesse momento que eles receberam a proposta de um rapaz que era o Percy Shelley. Esse poeta era muito admirador, né? Era outro dos admiradores do pai da Mary Shelley. Então, ele propôs financiar, de alguma maneira, o trabalho do pai dela. Então, ele se tornou muito próximo da família. E foi essa proximidade que fez com que a Mary Shelley e ele se aproximassem e se apaixonassem. Então, o pai da Mary Shelley não aceitou, nem o pai nem a madrasta, eles não aceitaram esse relacionamento e proibiram. Aí, obviamente, né, os dois começaram a se relacionar mais fortemente, fugiram levando a irmã dela mais nova, que não era, na verdade, irmã, né, era a Claire, era enteada do pai. Fugiram para a França, depois eles foram para a Suíça. Nesse momento, gente, é que os problemas da Mary Shelley realmente começam, porque ela era uma garota, tinha 17 anos, mal formada como mulher, né? E apaixonada por um rapaz emocionalmente muitíssimo instável e que tinha problemas de autoaceitação, porque ele queria ser poeta, mas na verdade ele era um garoto rico, sustentado pela família, que nesse momento em que ele resolveu assumir esse relacionamento e fugir para a Europa, a família cortou a pensão, cortou a mesada dele. Então, eles três começaram a passar bastante necessidade. Além disso, o Percy começa a se relacionar com a Claire e na cabeça da Mary Shelley, que era apaixonada por ele e sabia que ele também gostava dela, a separação era uma coisa que passava de longe, né? Nem passava pela cabeça dela. Então ela assumiu esse triângulo amoroso, muito a contragosto, e aí dada a necessidade material deles, eles acabaram voltando para Londres e os problemas dela só cresceram, porque ela estava grávida, teve uma menina, logo perdeu, ela não era aceita pelos pais, pelo pai e pela madrasta. Ela teve a perda dessa menina, né, que morreu logo depois que nasceu. Ela não era aceita na sociedade por esse relacionamento com o Percy, não só por ela ter fugido com ele, ter ficado grávida, mas também por esse relacionamento, esse triângulo amoroso. Então, ela teve muitos problemas e sofreu um isolamento muito grande da sociedade e da família. E ela ficou totalmente dependente
emocionalmente do Percy. E aí vejam só, o Percy resolve realmente que ele quer ser poeta, né? Com o apoio dela, né? Ela acha que ele tem que ser mesmo, que ele é muito bom. E aí eles voltam para a Europa, só que dessa vez eles vão para Genebra. E é quando ela conhece duas pessoas que vão realmente mudar a vida dela, que são o Lord Byron e o seu médico pessoal, que é, eu não sei se vou falar o nome dele certo, que é o Dr. Polidori, uma coisa assim. Bom, o Lord Byron, para quem não conhece, foi um nobre inglês, ele era poeta, foi considerado o líder do movimento romântico europeu. Então, uma figura importantíssima mesmo em vida, né? Quando eles se conheceram, eles realmente ficaram muito amigos e eles tinham grandes discussões sobre vários assuntos. Um dos assuntos que eles discutiam bastante era a criação ou a possibilidade do homem como ser humano, conquistar a natureza e, a partir de métodos científicos, criar vida. Inclusive com uma teoria que depois a Mary Shelley abandonou, que era o galvanismo, né? Que era a geração de correntes elétricas por meios químicos, que na época ela era usada com fins terapêuticos. Bom, eles discutiam muito esses assuntos e aí as ideias na cabeça da Mary Shelley foram crescendo. Foram crescendo juntamente com as diversas perdas que ela continuou tendo. Ela perdeu uma outra filha, também chamada Clara, né? Ela perdeu a irmã mais velha, a Fanny, que se suicidou. Ela fala que ela não se conformava de ter perdido a irmã dessa maneira, inclusive porque o pai, tão liberal, né, com ideias tão avançadas como a sua mãe, na prática se mostrava um ditador. Em meio a todas essas perdas, a esse relacionamento continuamente perturbador e perturbado, né, com esse homem, o Percy Shelley, a Mary Shelley resolve então colocar no papel, inclusive apoiada por ele também, essa história, a história do Frankenstein. Só que o editor convence a Mary Shelley a editar anonimamente, porque ele dizia que se os leitores soubessem que aquilo havia sido escrito por uma mulher, eles não iriam comprar, provavelmente por considerar de baixa qualidade. Edita, né? Começa a fazer sucesso, ainda que ela não tenha noção disso, porque eles vão para a Europa novamente, e lá na Europa ela tem uma maior perda, eu acho, de todas, né? Que é, ela perdeu o Percy, que foi passear de barco com um amigo e acabou morrendo afogado. Bom, aí quando ela volta para Londres, ela tem a notícia de que o romance dela estourou, né? Está vendendo muito bem, todo mundo está lendo, todo mundo está comentando, inclusive já tem uma peça de teatro com essa história. Então ela se comunica com o Lord Byron e aí ele, através de vários escritos, cartas, pedidos, ele consegue convencer o editor e o grande público de que quem escreveu esse romance foi a Mary Shelley. E aí, desde então, ela fica conhecida e escreve várias obras, gente, muitas obras mesmo, tá? Essa não é a única obra dela, é a mais conhecida, né? E é isso, a história da criadora é tão interessante e tão rica quanto a história da própria criatura. Então, recomendadíssimo, tá? Vocês viram aí pelas imagens que ele é lindíssimo e a gente vai torcer para que ele seja traduzido para o português o quanto antes. Eu já li o Frankenstein há muitos anos atrás, o texto original, e agora eu encontrei esse mangá aqui, do Junji Ito, com a história original. Ele fez um mangá de 185 páginas e contou a história e ilustrou essa história magnificamente bem, gente. Eu vou deixar também aqui, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo alguns quadros. Quem não conhece o Junji Ito pode conhecer em vídeos que eu já fiz aqui também sobre mangás. Eu vou deixar o link para vocês poderem ver aqui na descrição do vídeo e também passando nos cards. Eu adoro o Junji Ito e eu me apaixonei por esse monstro, plasticamente eu tô dizendo, né, claro. Ele conseguiu fazer
Um mangá muitíssimo lindo, contando uma história já conhecida, né, universalmente, mas ele conseguiu dar um corpo novo a essa história por causa das ilustrações, e eu fiquei apaixonada por esse mangá. E além do Frankenstein, esse livro aqui vai trazer mais 6 capítulos de uma história completa, uma história de terror psicológico, em que o Junji Ito mistura um pouco de vida em outras dimensões. Bom, eu achei fantástico esse bônus aqui. São mais 200 páginas de uma história muitíssimo interessante de garotos, né, adolescentes, de uma escola japonesa que se conhecem. E esse garoto aqui, né, ele é o protagonista. Ele vive numa mansão praticamente sozinho, porque os pais trabalham muito, então nunca estão com ele. E é aí que vai se desenrolar toda a história. Bom, esse livro simplesmente fez com que eu gostasse mais do Junji Ito. Ele é um artista fantástico, tanto na hora de desenhar quanto na hora de criar histórias de terror, gente. Você fica mesmo muitíssimo impressionado com cada história que você lê dele. Se vocês não leram Frankenstein no original, eu sugiro que em algum momento aí da vida de leitor de vocês deem uma chance para esse texto. É um texto um pouco hermético, mas também não é um texto sobre uma criatura, sobre um monstro apenas, é muito mais que isso. É um texto que vale a pena ser lido e conhecido no original, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado aqui das sugestões, tá bom? Tanto da graphic novel quanto do mangá. E se vocês gostaram mesmo, então deem um like, divulguem esse vídeo e divulguem o canal. Se não são inscritos, agora é hora de se inscrever e boa semana para vocês!